Olá pessoal, muito boa noite para você que chegou aqui agora para o quarto episódio da nossa Maratona da Imunidade, né? Chegamos ao quarto episódio, é bem verdade que a gente teve que ajustar as velas do nosso material, porque a gente não tem condições de fazer ao vivo, as internets do Brasil inteiro estão congestionadas e a qualidade da transmissão ia cair, né? Mas isso não vai prejudicar o nosso conteúdo de forma alguma. E hoje a gente vai para o quarto e último episódio da Maratona. E eu tenho visto, desde o começo, desde o primeiro dia, né, muitos de vocês falando que não estão aguentando ficar mais dentro de casa, que estão cansados, que estão estressados, estão ansiosos com tudo isso. Bom, então, se esse é o seu caso, esse vídeo de hoje é para você, porque hoje a gente vai falar sobre saúde mental em tempos de pandemia, né? Então já vai chamando todo mundo que você conhece para assistir e vai logo compartilhando essa maratona com seus grupos de WhatsApp, né? E deixa o seu like, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve também, clica no sininho para ativar as notificações, né? Se todo mundo participar, deixar o like, o mundo vai sair ganhando, tá bom? Então fica comigo aqui hoje, porque eu tenho novidade para vocês, tá bom? No final. Minha equipe e eu, a gente preparou uma iniciativa muito legal que vai te ajudar a colocar em prática tudo que você viu na maratona. Porque não adianta nada receber todo esse conhecimento e não aplicar na sua vida. Você concorda comigo? Então fica até o final para saber o que é que a gente preparou para vocês. Bora lá? Então quando a gente decide fazer algo que foge da nossa rotina, a gente se prepara, na verdade, quando você viaja, quando você vai a uma festa. Então a gente compra o que é necessário, a gente organiza a bagagem, né? Se é uma viagem, a gente procura a mala melhor para viajar. Mas a pandemia, ela pegou a gente de surpresa. De repente a gente teve que mudar toda a nossa rotina sem ter programado nada. Talvez esse seja um dos pontos principais, a incerteza que a maioria das pessoas não consegue conviver com ela. Porque certeza é uma das necessidades básicas do ser humano. Quando eu falo certeza, é importante que você entenda que isso também quer dizer conforto, segurança. E a falta de tudo isso está deixando as pessoas com a sensação de impotência. O que é impotência? É não poder fazer nada. E eu vou falar abertamente com vocês. Eu não sou psicólogo, eu não sou filósofo, mas eu leio, eu interiorizo o que eu leio, eu coloco em prática, né? Eu compreendo na minha vida e levo para vocês. E para quem não me conhece, eu mergulhei 10 anos em autoconhecimento no Brasil e fora do Brasil, viajei para vários lugares para entender quem eu era, né? E eu fiz formações em coaching, programação neurolinguística, em hipnose. Me tornei uma pessoa que entende um pouco mais, de forma bem humilde, do comportamento humano, né? Passei 10 anos fazendo isso. Tudo começou por um ataque de pânico, né? De forma alguma, eu tenho a pretensão de que esse quarto vídeo agora, ele equivale a uma consulta com um profissional de saúde mental. Não, não tenho essa pretensão. Mas vamos abordar o assunto e ver o que é possível fazer, né? Então, primeiro a gente precisa entender uma coisa que acontece muito com as pessoas que estão nesse momento e que vão passar por isso e que provavelmente algumas já têm isso, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E Wuhan, onde tudo começou, até onde a gente sabe, né, é hoje uma cidade diferente do que foi há pouco tempo atrás. Lá foi o epicentro da pandemia. Mas as notícias dos últimos dias, elas são boas. Lá já não se contabiliza novos casos, os hospitais foram esvaziados e aos poucos as pessoas estão retomando suas rotinas. Mas infelizmente isso não é sinal de que as coisas em breve estarão como antes. A previsão é de que no dia 8 de abril acabe o isolamento por lá. A doença física já está passando, mas o que está vindo como resposta emocional pode ser a ponta do iceberg de um grande problema. Segundo um estudo publicado no dia 17 de março por pesquisadores da Universidade Médica Naval de Xangai, até 20% dos habitantes do país estão com sinais de transtorno do estresse pós-traumático. Esse transtorno é um distúrbio psiquiátrico que também teve uma onda na China, após a epidemia de síndrome aguda respiratória grave, a SARS, em 2003. E o artigo publicado no site médico MedRevix nos alerta quanto a algo que pode acontecer com toda a população que está passando pelo isolamento social. Não só ficar sozinho, como saber que lá fora o inimigo invisível está ameaçando a sua existência. Então, claro que não ao pé da letra, claro, mas é porque a gente está tomando cuidado, mas isso está causando muito problema nas pessoas, ou então vai causar.
E o que mais observaram nessa pesquisa? Que lá, na China, será necessário dar atenção especial às mulheres e às pessoas do grupo de risco. Eu falei sobre esses dois serem os resultados lá da China, sobre tudo isso na China, porque cada cultura ela se comporta de uma forma diferente. Nós não podemos afirmar que no Brasil, por exemplo, que a gente terá o mesmo resultado. Mas de uma forma geral, o transtorno de estresse pós-traumático, ele costuma acontecer após situações como guerras, desastres naturais e pandemias. E eles também acontecem de uma forma individual, quando a pessoa passa por uma experiência negativa. É normal que a pessoa experimente emoções como confusão, raiva, tristeza, ansiedade, crise de pânico. E essas emoções podem aumentar conforme a população se auto-isola. Isso acontece muitas vezes quando você passa por um assalto, por uma perda de um relacionamento, por uma morte de alguém querido. E muitos desses sintomas e a forma como eles se manifestam têm relação com fatores determinantes. E o primeiro deles é a forma como a quarentena foi implantada. Se foi voluntária ou se foi forçada pelos governos, por exemplo. Na verdade, aqui não foi voluntário. A gente foi meio que forçado, né? A gente sabia que foi uma obrigação de uma hora para outra. Outro fator que deve ser considerado é o apoio social que cada pessoa está recebendo. E ainda o acesso que a população está tendo às notícias. Se as pessoas são expostas às notícias repetitivas de jornais o tempo todo, certamente os sintomas vão piorar e os quadros de estresse vão aumentar. Outros fatores que agravam o transtorno do estresse pós-traumático, né, a gente precisa considerar várias coisas, como por exemplo a diferença social e econômica, que é grande. Enquanto muitas pessoas, e eu digo por mim mesmo, estou em casa, fechado, com produtos de higiene, acesso à água, luz, alimentação e etc., outras pessoas não têm acesso algum à necessidade básica. Essas pessoas possivelmente vão desenvolver sintomas do estresse pós-traumático, né? Outra coisa é o medo da recessão econômica que vai atingir a população como um todo. Muita gente não está indo trabalhar. Isso pode resultar em perda financeira ou insegurança. Outro ponto observado, pessoas em quarentena, principalmente as do grupo de risco, como os idosos, sentem-se inconscientemente que estão sendo evitados, né? Em outros casos de epidemia, moradores de Hong Kong, por exemplo, o epicentro do SARS em 2002, lá as pessoas viviam de máscara e com muito medo, como é agora. E como vocês certamente sabem, o medo nos impede de nos mover. Outra coisa que aconteceu por lá, os moradores de Hong Kong tiveram que lidar com o estigma social de terem sido rotulados como disseminadores dos vírus. Segundo um estudo mencionado no artigo Applying the Lessons of SARS to Pandemic Influenza, da Universidade de Toronto, quase 90% deles sofreram discriminação ou eram evitados por parentes e colegas. Não à toa, pesquisas realizadas depois de epidemia, né, da epidemia, constataram altos níveis de estresse pós-traumático e deterioração mental entre os moradores. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque é provável que esses sentimentos aconteçam aqui, né, no Brasil. Vou baixar aqui um pouquinho. A notícia boa é que é possível a gente minimizar os danos à saúde mental com estratégias simples, né? É possível, né? Para que isso não aconteça aqui, né? Então, para que não haja deterioração da saúde mental dos nossos moradores, né? Isso é muito importante. Então, o único problema, gente, é que pessoas subestimam a saúde mental. Ah, isso é emocional, isso é piti, isso é nervo. É preciso levar a sério o que está por vir, psicologicamente falando, para a gente poder conseguir enfrentar da melhor forma. Então, é importante entender que existe o estresse pós-traumático, que ele existe. A outra coisa que é importante a gente entender é a depressão. Para Aristóteles, por exemplo, filósofo grego, existe na natureza humana uma tendência em viver em sociedade, que o homem, quando realiza essa inclinação, realiza seu próprio bem. E ele diz que a gente viver coletivamente é a única chance da gente ser humano. Que existir politicamente é viver solidariamente com as outras pessoas. Então o isolamento significa a destruição da humanidade. Quanto mais a gente interagir, mais humanos nos tornamos. Já para Nietzsche, né, filósofo alemão,
que dedicou boa parte da sua vida ao estudo religioso e viveu a solidão, ele diz: para um homem devoto não existe solidão. Essa invenção foi feita somente por nós, os sem Deus. Aí você, Dayan, você agora virou professor de filosofia? Não. Mas eu estou te mostrando que desde o início dos tempos, o homem encara e pensa sobre a solidão, sobre o isolamento. Né? Para um, não podemos ficar só. Né? Para outro, quem tem Deus não está só. E se vocês querem saber, os dois estão certos. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. O fato é que a gente não pode ficar sem ninguém, nem sem Deus. O fato é que as opiniões nesse momento vão estar divididas como a dos dois filósofos que eu acabei de falar. Tem gente que vai querer encarar melhor o isolamento social, como eu. Eu já vivo muitas vezes só em casa, eu vivo muito com vocês, então é fácil. Né? Mas eu preciso de vocês para viver, porque imagina sozinho em casa estudando o dia inteiro, sem falar com ninguém. Mesmo vocês atrás do celular são importantes para mim, para eu conversar. Vocês veem que eu falo muito da minha vida para vocês, porque eu vivo muito só, dentro de um local, trabalhando. Só que tem gente que nesse isolamento social vai se afundar na tristeza. E essa tristeza pode se tornar crônica e isso virá uma depressão. É importante que você preste atenção nas suas próprias emoções e em como as outras pessoas estão agindo. É possível a gente notar sinais que entregam que a pessoa está com depressão. Mesmo a pessoa mudando a rotina da forma que a gente teve de mudar. Né? Então é comum que muita gente esteja desanimada, né, por ter que fazer o isolamento social, mas é bom não deixar que isso mude o seu jeito de ser. Um dos principais sintomas de depressão é a perda de prazer e de vontade de realizar as tarefas, até mesmo simples. Nos dias assim normais, um ponto de forte, sim, um ponto que você pode olhar, não fala agora, mas quando você está numa época normal, quando você percebe que uma pessoa não quer mais sair, não quer mais ir à festa, mais a reunião de família, isso é um sinal de depressão, pode ser. Mas essa situação que a gente está vivendo, também é possível a gente notar sinal de depressão, na falta de vontade de cuidar da casa, de cozinhar, de conversar e até mesmo de tomar um banho. Ranzizice, chatice, negativismo. Isso acontece em parte por causa da queda na ação de neurotransmissores no cérebro. Essas moléculas elas atuam no humor, no sono, no bem-estar, na memória, no aprendizado. Elas costumam aparecer em maior quantidade quando a gente faz algo que nos dá satisfação. Algo divertido, quando a gente cumpre tarefa. Quando esse processo não acontece como deveria, a energia para fazer pouca coisa vai embora. Então, se você observar que a pessoa está ficando sem banho, a não ser que seja adolescente, viu? Aqui em casa tem um bocado de menino que não toma banho e não está depressivo, não. É sujeira mesmo, cebosice. Então, se você observar que a pessoa está ficando sem tomar banho, que não quer escovar os dentes, que não quer fazer o almoço, que não está dormindo bem, ou está dormindo demais, fique atento. Né? As alterações do sono são bem características por causa da alteração que ocorre na ação dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e ácido gama-aminobutírico, ou GABA. Então a bagunça durante a noite na cabeça resulta em cansaço extremo ao longo do dia. André, estou gravando aqui, se você quiser ouvir, isso aqui é importante, viu? Você está tão ocupada, né? André não para aqui ajeitando o jardim, tá certo, para não ter depressão, não comer demais, não engordar. Comendo pamonha com coco. Muito bem, está ótimo. Acabou de almoçar comendo pamonha com coco. Então vamos lá. Então outra coisa que você vai perceber em pessoas com depressão é uma lentidão ou agitação. A depressão ela impacta o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Essas são regiões do cérebro que respondem por funções importantes. São áreas responsáveis pela memória, aprendizado, concentração e cognição, ou seja, raciocínio. Pessoas que estão em depressão, elas têm problemas como dificuldade em tomar decisão, dificuldade em se concentrar em uma leitura simples, por exemplo, né? Dificuldade em lembrar certas coisas. Você já viu muito idoso que fica esquecido? Às vezes não é Alzheimer, é depressão. Dificuldade em participar de aula ou reunião, alteração de peso,
né? As alterações, por exemplo, na comunicação entre os neurônios podem influenciar também no apetite. A pessoa tanto pode parar de comer, querer comer nada, como desenvolver uma compulsão alimentar, muitas vezes específica, em querer comer doce, chocolate, sorvete. Já viu gente assim? Triste, depressivo, quer comer sempre doce. É a imagem daquela pessoa que acabou o namoro, principalmente mulheres, né? Porque o homem, quando acaba, vai tomar cachaça. Tem mulher também que bebe cachaça. Mas às vezes ela se pega um pote de doce, senta na frente da televisão e vai chorar, né? Hoje está mudando. O homem fica mais em casa chorando muitas vezes. E existe teoria que dizem que pessoas com depressão podem ter alterações na microbiota intestinal. E como vocês sabem, quando o intestino não está regulado, ele altera o comportamento, o humor e até mesmo a sensação de saciedade. A depressão pode dar dores físicas. As áreas do cérebro responsáveis pela dor e pelo humor são comandadas por regiões conectadas. Por isso que as pessoas que estejam em depressão costumam sentir mais dores pelo corpo. Não é à toa que uma das causas mais comuns de fibromialgia é depressão. A queixa mais comum é enxaqueca, dor nas costas, principalmente na lombar. Outra coisa que acontece também é a alteração do humor, né? Então, os neurotransmissores que não estão trabalhando corretamente, eles acabam deixando a pessoa uma hora super agitada, outra hora desanimada. Aí as pessoas com depressão costumam ter uma maior produção de cortisol, o hormônio do estresse, que em excesso nos deixa mais tensos e ansiosos. E além disso, estudos mostram que o excesso de cortisol pode reduzir a capacidade de resposta do nosso sistema imune. A gente falou disso na aula 2. E aí, sua imunidade ruim, como é que você vai reagir a tudo isso que está acontecendo? Aí você começa a ter infecções de repetição. E atenção nessa característica. Como a depressão faz com que a pessoa perca a vontade de se cuidar, pode ser que suas atitudes coloquem você mesmo em risco. E esse tópico precisa ser levado bem a sério, principalmente diante de uma pandemia. Então a pessoa vai deixar de lado os cuidados básicos para evitar infecção, vai deixar de lavar a mão, deixar de cuidar do sapato. Como é que uma pessoa com depressão vai ter cuidado de lavar as frutas? Então, se você está sentindo que pode estar com depressão, se esforce para manter seus hábitos de higiene, pelo menos. Aí vem o outro problema, ansiedade. Eu tenho visto muita gente pedindo ajuda, porque a ansiedade diante dessa nova situação está acabando com elas. E aí relatam que não conseguem fazer nada, não conseguem se concentrar em nada, só conseguem sentir os efeitos da ansiedade no corpo. A ansiedade é um problema comum. O problema é quando ela começa a surgir em momentos que não necessitem que ela aconteça. É importante você ter ansiedade. Então, eu estou aqui na Maratona da Imunidade, estou ansioso para ver isso aqui acontecer. Mas quando ela começa a virar um problema crônico, eu fico ansioso todos os dias por tudo. Agora, quais são os sintomas da ansiedade? Quando o cérebro percebe uma ameaça, preste atenção numa coisa, o cérebro percebe uma ameaça ou uma potencial ameaça, ele reage. A amígdala cerebral vai enviar um sinal para as glândulas suprarrenais e elas vão liberar o quê? Adrenalina e cortisol. Esse é o processo natural da ansiedade. Porém, para a pessoa que sofre com ansiedade, isso vai acontecer várias vezes durante o dia. A pessoa passa a viver em um estado constante de resposta, de luta ou fuga. Imagina você o dia inteiro preparado para lutar ou para correr. Vou dar um exemplo para vocês. Meu filho mais velho, ele sofre de ansiedade, né? E uma internet que cai em casa, para ele o mundo vai se acabar, porque ele tem que... Ai, não, cara, só a internet que caiu, né? E aí? Ah, mas eu tenho aula. Sim, você vai perder sua aula. É a aula de hoje, depois você vê. Então a pessoa passa a viver um estado constante de tensão. E que isso é essencial para a sobrevivência, mas não para um problema corriqueiro, de forma crônica, acaba com a sua qualidade de vida. O cérebro de pessoas ansiosas, ele reconhece situações de ameaça ou potenciais ameaças onde elas não existem. Então, imagina você achar que é uma ameaça o teu celular acabar a bateria. Imagina você achar que é uma ameaça de vida o teu pneu furar na estrada. Ou você ir no médico e o médico atrasar meia hora. Né? Aí surgem os sinais físicos que acontecem sempre que esses hormônios são liberados. No cérebro, por exemplo, uma pessoa ansiosa fica com hiperfoco na situação de perigo, só pensa naquilo. Então ela exagera naquele pensamento, só pensa naquilo, não consegue ver outras coisas. E com os pulmões, a frequência respiratória
acelera. Né? E acontece uma diminuição do gás carbônico e aumento do oxigênio. Claro, ele precisa de oxigênio. E começa a causar o quê? Uma sensação de sufocamento. Você que tem ansiedade, você já deve ter sentido isso. Sensação de desmaio. Né? Então, nesse estágio, a pessoa pode até mesmo esquecer quem é. Dar um surtar e apagar. Né? Os músculos, as pessoas, como elas têm que fugir, então os músculos recebem mais sangue. E nesse estágio é comum sentir tremedeira, a pele esfria, fica pálida, porque o sangue correu todo para a musculatura. Né? Então, ele está voltado, o sangue está lá voltado para você correr ou atacar. Temperatura corporal. Uma aguinha aqui, né? Bebendo pouca água hoje. Pelo fato dos músculos estarem superaquecidos, o corpo começa a tentar esfriar. E como é que ele faz isso? Eliminando o calor através do suor. Né? Por isso que durante uma crise de ansiedade é comum o suor. E a saliva? Você acha que uma pessoa ansiosa que está fugindo para sobreviver, ela precisa digerir alguma coisa? Não. Né? Então, nesse momento, a boca fica seca. Ela não precisa de saliva. É para isso que acontece. E o coração? Se os músculos recebem uma maior irrigação de sangue, então o coração tem que acelerar para dar conta de tudo isso. Então é comum palpitação, aumento da pressão. E o intestino e o estômago? Assim como eu falei do sistema digestivo, então o intestino ele não é importante nesse momento. Então, além de náusea, dor no estômago, azia, você ainda pode ter diarreia. Diga, Levisão. É ao vivo, é? Não, é ao vivo não, mas você pode... Você quer falar aqui com o pessoal? Não, não é ao vivo, não. Pronto. Não. Eu preciso do meu celular pra poder fazer o negócio do Zoom, que é o aplicativo. Depois eu lhe dou, tá bom? Depois eu lhe dou. Deixa eu terminar o vídeo. Nem me conta ainda. Quando eu terminar de gravar eu lhe dou, tá bom? Tá na quarentena precisando de celular. Aí eu guardei um pouquinho ontem pra ele pra ele diminuir a ansiedade, né? E querer fazer exercício físico. Tá bom? Então, aqui em casa aqui tem regra, certo? Então ele veio me pedir o celular, não, só mais tarde. Né? Então é assim que a gente tem que fazer, controlar. Né? Outra coisa é a bexiga. O trabalho da bexiga ele se torna mais rápido. E você começa a ter vontade de fazer xixi várias vezes. Eu mesmo, quando eu tinha ansiedade, rapaz, era um negócio sério. A bexiga todo tempo, ia pro banheiro várias vezes. Agora imagine tudo isso acontecendo diversas vezes ao dia. Imagina o gasto de energia que o ansioso tem, é enorme. Aí a pessoa vai se sentir cada vez mais limitado, sem capacidade de fazer qualquer coisa. Está gastando energia só com a cabeça, porque é a cabeça fazendo sintomas físicos e sem ânimo nenhum. Agora, o que é que eu tenho para dizer sobre esse cenário? Né? Como eu comecei falando, eu não sou psicólogo e por isso que eu quero que vocês considerem o que eu vou dizer agora mais como um conselho do que uma orientação médica, tá bom? Nossos estados, eles começaram com os decretos que estão modificando a nossa rotina. O isolamento social ele se mostrou em outros países muito eficaz na contenção da pandemia. Por isso, milhões de vezes no dia você vai ouvir ou vai ler: fique em casa, pare de trabalhar se possível, não visite pessoas, não fique de papo com o vizinho. O momento agora é de se organizar para a gente conseguir atravessar a quarentena. Isso inclui ter uma rotina saudável para ficar em casa, com a alimentação que fortaleça a sua saúde e atividades que relaxem sua mente e aliviem suas emoções. Talvez tenha surgido alguma dúvida de como colocar tudo isso em prática. É por isso que eu vou reforçar para você ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar a novidade que eu e minha equipe preparamos para te ajudar. Então a gente tem que olhar com cuidado para o lado psicológico de tudo isso. Um estudo publicado pelo The Lancet, dia 14 de março, mostrou os impactos da pandemia na saúde mental. Estresse, confusão e raiva. Esses três sentimentos estão entre as emoções que mais serão sentidas: estresse, confusão e raiva. Medo de contrair o novo coronavírus, frustração, tédio, tudo isso é comum e vai ser mais comum ainda. Isso tudo as pessoas já estão sentindo. Se você abre as redes sociais, você vê bastante gente lá não aguentando mais ficar dentro de casa. Principalmente os mais velhos, acostumados a viver um certo tempo lá fora, em praça, indo para casa de um filho. Sempre foi assim. Aí soma tudo isso com fake news, com falta de dinheiro, com os desentendimentos por estarem juntos em casa. Isso sem falar os profissionais de saúde que certamente vão ter sintomas de estresse
pós-traumático. Não todos, claro. E se eles estão impactando não só o sistema deles, o corpo deles, mas a saúde como um todo. Olha a bola de neve. Outra coisa, imagina você que precisou sair de casa para resolver algo inadiável, né? Sendo ofendido e expulso de locais públicos, né? Pelo estigma de possível vetor. Ora, você vai no supermercado, a funcionária já olha para você. Gente, eu fui no supermercado ontem, a funcionária, bichinha de máscara, parecia que estava acuada, com medo de mim. A pessoa olha e diz, você vai me contaminar. Você já passou por isso? Escreve aqui nos comentários. Então, essas pessoas podem sentir durante um bom tempo estresse, frustração, medo, culpa, solidão, nervosismo, tristeza. Então, por favor, profissionais de saúde e outras pessoas, encontrem estratégias que preservem a sua saúde psicológica e também dos seus pacientes e de todos nós. Se você está em casa isolado ou de quarentena, cultive hábitos saudáveis, que eu vou falar logo mais. E se você é profissional de saúde, faça a mesma coisa que eu vou dizer para todas as pessoas. Você é um ser humano tão frágil quanto todos, né? Eu ia dizer todos nós, mas eu também sou profissional de saúde. Fazer o quê? A primeira coisa a se fazer é entender esse novo momento e aceitar algumas emoções que vão vir à tona, né? Você precisa entender que a insegurança é inevitável. Você vai se sentir inseguro. Mesmo que seja já conhecido que o maior risco é para os grupos de risco, né? A população, como um todo, se sente ameaçada, né? A gente sabe que existe uma enxurrada de informação a todo momento, sendo muitas delas falsas. E a gente não está conseguindo filtrar tudo isso. A gente sente um misto de insegurança e fica desesperado, procurando forma de se proteger. Para vocês terem uma ideia, a venda de arma de fogo nos Estados Unidos aumentou por conta dessa pandemia. Aí você pensa, o que é que tem a ver? Eu vou matar o vírus com a arma? Principalmente agora que a OMS falou que os Estados Unidos provavelmente serão um novo epicentro da Covid-19. Para os americanos, uma grande onda de assaltos às residências vai acontecer. Porque as pessoas vão começar a roubar para começar a comer, para poder comer. Então as pessoas estão com medo. Assim como vai ter também, não falo tanto nos Estados Unidos, mas aqui, assim como vai ter um monte de bandido que já roubava e está aproveitando a situação para roubar também. Então, uma pessoa que não considera os problemas psicológicos como algo real, tem que encarar tudo isso, né? Então a pessoa precisa encarar que existem esses pensamentos para poder ter condições de negociar com esses pensamentos. Então, se você compreende tudo isso, é mais fácil você agir. Nesse momento se você não fizer isso, nesse momento agora de problemas emocionais, podem surgir vícios, agressões, suicídios. E uma pessoa que vai experimentando medo, impotência, desânimo, sensação de pânico e não sabe o que fazer, é complicado. Por isso eu quero que vocês levem isso a sério, cuidem uns dos outros, para que nenhum desses transtornos apareçam. E se cuidem também, né? Realizando atividade para poder fugir desses problemas. Então, entendendo que esses sentimentos vão surgir, bora ver o que é que a gente pode fazer para fugir desses quadros que eu falei aqui hoje, né? Então, como fugir do estresse, da depressão e da ansiedade, né? Só isso aqui já dava outro vídeo, né? Eu foquei nessas 3 condições porque elas estão sendo muito mais comuns durante esse período que a gente está passando por medo, né? E tudo que a gente ainda vai passar. Então o melhor a fazer mesmo é seguir as 10 dicas que eu separei para você que você não tenha sua saúde mental abalada. E a primeira dica delas é... Primeiro eu tenho que beber água. Mantenha sua rotina e encontre a beleza nas coisas simples, isso mesmo. Tente manter ao máximo a sua rotina próxima do que era antes. Isso vai te dar a sensação de que as coisas estão sob controle. Faça suas refeições nos mesmos horários, durma e acorde no mesmo horário. Eu estou vendo pessoas agora na quarentena acordando meio-dia. Isso vai complicar a tua vida. Arrume a casa, dê tarefas escolares para as crianças, assim quando elas voltarem elas não vão estar desacostumadas. Você precisa levar o cachorro para dar uma caminhada? Leve, sem problema. Apenas não fique conversando com outras, né? Ou enrolando para voltar para casa. E ao voltar,
tome as medidas de higiene necessárias, que a gente já falou no primeiro episódio e ontem. Sente com a família à mesa, faça uma oração, comece a ver a beleza das coisas simples do seu dia a dia. Observe suas flores, o canto dos pássaros, né? Olhe para o céu todas as manhãs, sinta o sol no seu rosto. Se o dia for de chuva, ouça a chuva com carinho. Receba o ar fresco do outono, né? Então pegue uma taça de vinho, observe as estrelas junto com a pessoa que você ama. Esses pequenos, gigantescos prazeres vão te deixar em paz. Segunda dica, pratique atividades físicas. A atividade física ele vai te ajudar a potencializar a produção de hormônios que aumentam o bem-estar, como é o caso da serotonina. Você pode estar na rua ou na academia, não interessa. Você pode estar em sua casa também. Então, você pode fazer exercício em qualquer lugar, dentro de uma jaula, numa prisão. Com certeza na sua casa tem um cantinho, né, para você praticar essas atividades. Nesse momento você pode usar tudo, vassoura, balde, lata, saco de arroz, saco de feijão, saco de areia, não importa, seja criativo. Na internet você vai encontrar muitas dicas. No meu Instagram, por exemplo, eu coloco quase sempre meus stories fazendo exercício, copia, né? Se eu posso, você também pode. Com o corpo em dia, com a maior produção de hormônios do bem, você vai passar melhor por esse momento e vai dormir melhor à noite. Então, porque você já gastou mais energia durante o dia. Terceira dica, distrai a mente com coisas simples. Assistir aquele filme que te faz bem pela 10ª vez. Como eu já assisti 200 mil vezes o filme Troia. O filme Exterminador do Futuro. Você está dizendo aí agora, Dayan, você é retardado, né? Assistir essas eu gosto, gente. Filme A Vida é Bela. Rapaz, você precisa assistir A Vida é Bela. Você precisa assistir agora. Esse filme mostra um pai num campo de concentração fazendo o filho achar que aquele era o momento mais incrível da vida dele, uma competição. Então, como não assistir um filme desse? Os teus filhos agora podem estar pensando que essa pandemia é algo muito divertido, porque vocês estão em casa, ou é algo catastrófico, dependendo da forma como você está mostrando. Então é bom deixar o seu cérebro ter momentos de descanso. Assista vídeo de besteira, vídeo engraçado, momentos que não exijam tanto do seu cérebro. Faça a palavra cruzada, monte aquele quebra-cabeça, está lá no armário há tempos. Brinque de se esconder com seus filhos, talvez eles nem saibam o que é isso. Às vezes a tua babá brinca de se esconder com eles, se é que você tem babá, não sei. Faça aquela receita que você faz, sempre ganha elogio, ou não. Tenta mais uma vez, ou então tenta outra receita. Passa uma horinha na rede social, olhando os memes, né? Besteira. Coisas simples que vão proporcionar relaxamento e momento de paz. Quarta dica, cuide do seu interior e tenha uma boa noite de sono. Se você não pode ir lá fora, né? Vá para dentro. E aí você vai descobrir que lá fora existe um mundo, mas aqui dentro, principalmente aqui, tem um universo, certo? Você vai descobrir que pode viajar, conhecer suas emoções, seus medos, seus desejos. Você vai se olhar no espelho e finalmente saber quem você é. Medite, faça yoga, dedique um tempo para pensar no seu interior. Existem vídeos que ensinam técnicas maravilhosas para isso. Oferecem orientações que facilitam a prática. Tem muito professor de yoga fazendo sessão ao vivo agora aqui no Instagram. Tem muitos profissionais fazendo muita coisa ao vivo. Cuide do seu interior. Amanhã mesmo, se eu não me engano, eu vou estar numa live ao vivo no Instagram. Acho que é às 9 da manhã. Vocês podem ver depois isso. Com Sérgio Bertolucci. A gente vai fazer exercício junto, né? Confirmem depois disso aí. Então, organize suas gavetas. Isso também vai ajudar você a ter uma noite de sono melhor, sabia? E a qualidade do sono é um dos pilares para o bem-estar. Quando você dorme bem, você vai guardar melhor as informações que você recebeu durante o dia. E aí você vai melhorar até a memória. Dormir bem é importantíssimo, é um passo para o caminho oposto ao da depressão. E você ainda vai conseguir manter melhor foco, principalmente para quem está trabalhando pela internet agora, como eu ou como vários profissionais. Quinta dica, passe um tempo a mais com seus filhos. Eu sei que a rotina é corrida e tem gente que sequer vê os filhos. E eu não julgo, não gosto de julgar ninguém, pelo menos eu tento não julgar. Porque essa é a necessidade da maioria das pessoas, né? Trabalhar e ganhar dinheiro e sobreviver. Mas agora é o momento de se aquietar, de ficar em sua casa. Então transforme sua casa em um lar.
brinque com eles, com seus filhos, faça as tarefas da escola, ensine uma atividade nova. Peça ajuda a eles para usar afazeres, como a culinária, lavar um banheiro. Tem uns cabinha preguiçosos danados, né? Mas tem que fazer. Use esse momento difícil para construir memórias felizes. Então, lembre-se de assistir. Ó, tarefa de casa, assistir o filme A Vida é Bela, tá bom? Então, transforme os momentos, esse difícil, né, em um momento de amor, principalmente para as crianças. Sexta dica, não passe o dia olhando notícias e não repasse informação que não tenha certeza. É fundamental você se manter informado. E é a informação que nos tira das trevas da ignorância. Mas coloque um limite para o consumo dessa informação. Não passe o dia ligado em jornal, programa ou site que só fala sobre a pandemia. Limite seu tempo, busque informações apenas uma vez por dia. É o suficiente. E não repasse informações que não tem certeza para você não causar um mal em cascata. Então, para você dimensionar o problema das notícias falsas. Por que as pessoas estão, desde o Japão, estocando papel higiênico? Alguém pode me responder? Porque isso aconteceu lá no Japão e agora está acontecendo aqui também. Vocês estão preocupados com papel higiênico nesse momento? Sinceramente. Rapaz, como é que nesse momento a pessoa fica pensando que não vai ter como cagar? Porque, rapaz, se eu quiser cagar, eu vou ali no meio do mato, pego um sabugo de milho e limpo. Uma folha, mas a pessoa fica preocupada. Até uma pia, você vai lá, senta na pia e lava. Rapaz, então, eu não sei, a pessoa quer uma preocupação na vida. Então, por quê? Porque notícias falsas causam pânico, histeria e impulsos desnecessários. Aí as pessoas vão comprar papel higiênico, compram papel higiênico de todo o supermercado e falta para os outros. Então, na dúvida, busque informação antes. Você pode, por exemplo, compartilhar os vídeos aqui do canal. Eu te garanto que aqui é coisa séria. Sétima dica, cuide da sua alimentação e da hidratação, gente. Olha aqui, vou beber água de novo, vocês já viram? Principalmente agora, não é hora de consumir alimento imunossupressor, ou seja, que cai tua imunidade. Carboidrato ruim, embutido. Vocês podem me dar licença um instantinho? Tá só ouvindo ruído. Tô aqui no jardim, aí a gente ouve o barulho das pessoas, né? Então, carboidrato ruim, embutido, açúcar, gordura ruim, industrializado no geral, reduzem a velocidade de resposta da sua imunidade, né? E baixar a imunidade nunca é uma boa escolha, principalmente agora. Eu vou te falar o que você precisa ter na sua casa durante esses dias, tá bom? Folha verde escura, vegetal, erva, oleaginosas, sementes, gorduras boas, proteína. Isso é o que você precisa. Então, e passando aqui rapidamente, corta o pão, o bolo, o macarrão, o fast food, caixinha, saquinho, tudo que é integral, leite e refrigerante. E beba pelo menos 8 copos d'água por dia. Mantenha-se hidratado. Se você é o que você come, esforce para que seus alimentos te ofereçam uma boa saúde mental também. Não escolha fruta com alto índice glicêmico e beba sua água com limão todos os dias. Ofereça esses alimentos para as crianças. Elas só precisam de um incentivo. Faça você próprio seu alimento sempre que você puder. Invista nas cores. Quanto mais colorida a sua salada, mais você vai oferecer nutrientes. Nutrientes que são muitas vezes essenciais para manter suas funções trabalhando bem. Eu estou vendo aqui em casa nessa quarentena, meus filhos comendo mais verdura. Eles estão começando a se conectar mais, vão colher na horta comigo. Então, eles estão começando além. Isso é muito bom. Oitava dica, passe um tempo ligado às artes. Música dos pássaros. Coloca aquela música de quando você começou a namorar, né? Quando você começou a namorar sua esposa, seu marido. Ensine uma nova canção às crianças. Cante bem alto! Assista a filmes, séries e, se possível, aquelas que ofereçam conteúdo de qualidade e te façam pensar, questionar, entender. Pinte, desenhe, faça uma blusa. Eu tomei uma decisão esses dias aqui nessa quarentena que eu vou começar a pintar quadros. Quando eu for ao Crato, agora onde mora minha mãe, vou pedir para ela me ensinar a pintar. Costure um pijama confortável. Será que você tem máquina de costura em casa? Linha. Faça um boneco de feltro.
Toque ou aprenda a tocar um instrumento, aprenda um novo idioma, faça um curso online, né? Até Harvard disponibilizou cursos gratuitos. Aqui no Brasil, diversos cursos estão totalmente de graça. Leia um livro, leia 2 livros, 10 livros. Mergulhe nos contos de amor, nas lições de empreendimento, aprenda agora. Nas aventuras em outro planeta, no mundo dos contos de fadas, conte história para seus filhos. A arte encanta, nos leva para qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Aproveite, que é de graça. E pode fazer isso mesmo na sua casa. 9ª dica, não deixe de se comunicar. Não é porque a gente está em isolamento social que a gente não pode se comunicar, né? Então converse com as pessoas que ama virtualmente. Quer ouvir a voz? Ligue. Pede um áudio, faz uma chamada de vídeo, reúne todo mundo, faz um videozinho de 1 minuto e manda para tua avó, né? Então volta com as antigas conversas de muro para muro. Ei, dona Raimunda, mandou arroz, passa aqui, né? Só não fica conversando de perto com a vizinha. Manda mensagens de amor para as pessoas, mensagens engraçadas, envie música, vídeo, não deixe de se comunicar. 10ª dica, se ligue à espiritualidade e desenvolva seus melhores sentimentos. Talvez essa seja a dica mais importante. Não me importa se você é católico, umbandista, evangélico, espírita, judeu, candomblessista, se não tem religião, não me importa, né? O importante é que você se conecte com o espiritual, se conecte com Deus, com o universo, com essa força maior que nos rege, com a luz, com a árvore. Se você não quer se conectar com nada, se conecte com servir, com atividade voluntária. 2 cestas básicas. Se você não pode doar, faça campanha pedindo cesta para os outros, para você pelo menos entregar, que já é grande coisa. Se você não tem intimidade com esse lado, você vai descobrir como é bom mergulhar na paz. E se você tiver muita sorte, você não vai sair mais desse vício, dessa quietude espiritual. Pessoas que se apegam a algo maior, elas possuem mais resiliência. Você sabe o que é resiliência? É a capacidade de cair e se levantar. Vocês já viram que pessoas muito religiosas, eu não falo de religião, mas pessoas muito ligadas a Deus, perdem familiares, se separam, perdem emprego e elas estão sempre lá. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Tem fé, né? Então, essas pessoas têm mais compreensão, mais paciência com os obstáculos da vida. O colo do Criador é enorme e cabe todo mundo. Deite nele. E aprenda também a desenvolver seus melhores sentimentos. Sentimentos são como músculos. A gente fala muito de fitness emocional. Comece a trabalhar e eles vão ficando mais fortes. Você vai ficando mais paciente, mais tolerante, mais calmo, mais sensato. Seja solidário, seja amoroso, amorosa, caridoso, empático, se coloque no lugar das pessoas. Seja grato. Está faltando nesse mundo gratidão. As pessoas estão nervosas, ansiosas, porque não apreciam. Em nenhum momento dessa quarentena eu me desesperei, porque eu fico só olhando o que eu tenho no meu mundo. Aí você diz, mas você tem dinheiro. Não é isso. As pessoas que estão ao meu redor, pessoas humildes aqui do sítio, todas estão muito felizes. Tem um emprego, trabalho ali na casa de alguém. Essas pessoas têm o que comer, né? Acordam com saúde de manhã. Algumas nem acordam com saúde, mas estão felizes. Você sabe o que é que o meu morador aqui do sítio disse para o meu filho? Eu só saio daqui se o doutor Dael um dia me demitir. Se não demitir, eu não saio nunca. Aqui é bom demais. Ele nunca foi para a capital, não conhece a capital e nem faz questão. Adora ver no sítio. É isso, adora estar com a vaca. Então, entenda que esse momento é difícil para todo mundo e que juntos a gente tem muito mais força. E olha só, como eu disse no início do vídeo, eu e minha equipe preparamos uma novidade para ajudar você ainda mais nesse momento. É isso mesmo. Porque a gente está vivendo um momento histórico. Você concorda comigo? O que está acontecendo hoje, a gente vai contar nos próximos séculos. Nós vamos contar para nossos filhos, para nossos netos, para os netos deles, filhos deles. E isso depois vai sair, inclusive, nos livros de história, como o dia em que a Terra parou. E por aí vai, né? E num momento como esse, a gente precisa fazer algo a mais. A gente precisa estar unido, mesmo que à distância, né? Mesmo que a gente não se conheça pessoalmente. Cada um na sua casa, mas conectado de verdade. Porque se amanhã você
não colocar em prática o que a gente está falando aqui, né? O que eu te passei na maratona, esse conhecimento não vai servir para nada. Conhecimento só serve quando você põe em prática. Você tem que começar agora a cuidar da sua alimentação, a organizar a sua rotina, a proteger seu corpo e a sua mente nesse momento de quarentena. E podem surgir muitas dúvidas no caminho, mas para isso a gente vai estar junto em um grupo fechado, que eu chamei de grupo de implementação. Esse grupo ele vai ser criado no WhatsApp e lá a gente vai oferecer de forma totalmente gratuita ainda mais conteúdos e orientações. Com o objetivo de quê? De ajudar você a implementar, colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui na maratona. O que é que vocês acham dessa ideia? Vocês estão animados? Sim ou não? Né? Vai ser muito bom para a gente se ajudar, para a gente ficar mais forte. Aí como é que faz para participar do grupo de implementação? É só clicar no link que está na descrição. Você vai direto para o grupo do WhatsApp. E lá a gente continua a conversar, fazer vídeos, tal. Eu espero que seja lives. E você vai receber mais conteúdos, enfim. É só clicar no link que está na descrição e entrar no grupo. Eu estou esperando você lá, tá bom? Gente, eu estou muito feliz, tá bom? Muito feliz de ter feito essa maratona da imunidade junto com vocês, nesse período desafiador que a gente está passando, né? Eu quero agradecer a todos aqui que dedicaram um momento do dia, né? Todos a participar disso aqui com conteúdos, ouvindo com atenção, tá certo? Que é muito bom a gente ter alguém que ouça a gente. Escreva aqui nos comentários, eu queria saber de você por que valeu a pena ter participado dessa maratona, certo? E a gente se vê no grupo de WhatsApp, tá bom? E viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração e a gente já venceu essa, tá bom? Tchau, gente. Valeu!